Graves violações aeronáuticas. Punição e conscientização. Nós vamos falar sobre algumas violações que têm assolado o país no que se refere à aviação geral. Eu vou fazer aqui uma pergunta. O que é melhor para resolver isto aí? É melhor que haja punição aos violadores, aos infratores, ou será que um trabalho de conscientização é melhor do que a punição? A punição é um caminho para solucionar estes problemas? É o melhor caminho ou não? Nós vamos debater isto, apresentando algumas situações irregulares que têm preocupado aí a comunidade aeronáutica. É claro que esse assunto está dentro do tema psicopatia aeronáutica. E eu faço uma ressalva, chamo a atenção, não se ofenda principalmente os profissionais, os membros da comunidade aeronáutica. Nós vamos explicar o que é psicopatia. Psicopatia não é um termo ofensivo, é um termo técnico dentro da psiquiatria, psicologia, psicanálise. E eu vou falar o que é psicopatia e como é que isso se aplica dentro da comunidade aeronáutica. E você vai, ao final desta aula, saber se essas condutas irregulares podem ser enquadradas, como assim eu penso, dentro desta concepção de psicopatia aeronáutica. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK, estamos aqui no SampaCast lá para São Paulo, capital. Apoio técnico, Thaís. Rafael, muito obrigado pelo apoio. Então vamos lá, bater um papo? Graves violações aeronáuticas. Eu estou falando aqui, não estou falando de erro, estou falando de violação. Tá? E nós vamos até fazer a comparação aqui entre erro e violação, não é o nosso objetivo, mas a gente pode comentar alguma coisa sobre esses dois temas, essas duas concepções. E é claro que nós vamos falar aqui sobre violações voltadas para a aviação geral. Quando eu estou falando aviação geral, eu não vou aqui classificar nenhuma modalidade específica, mas existem algumas modalidades de aeronaves experimentais, girocóptero, alto giro, ultraleve, algumas aeronaves, na verdade, alguns pilotos, lembrando que isto não assola toda a comunidade, são alguns maus, péssimos profissionais, nem profissionais eu diria, né? Péssimas pessoas que atuam. Então não é a aviação geral, não é a aviação experimental e não é a aviação desportiva, seja lá o que for. Mas sim alguns aeronautas dentro da comunidade desse tipo de aviação têm cometido estas violações. Então nós precisamos deixar bem claro que nós não podemos imputar a aviação geral, ok? Não podemos imputar. E sim alguns poucos, eu ia falar aeronautas, não sei se eu posso falar de aeronautas, pilotos, que não dá para classificar essas pessoas como profissionais. Mas estas pessoas têm manchado, sim, a comunidade, né, aeronáutica no setor que eu estou chamando aqui de aviação geral. Tá? Algumas violações. Né? Então vamos lá. Eu tenho recebido algumas denúncias. Olha que eu não sou nenhuma autoridade aeronáutica, nem autoridade judiciária. Mas, pelo fato de trabalhar com segurança de voo, trabalhar principalmente com direito aeronáutico, nós participamos de alguns grupos e nesses grupos alguns debates vêm à tona. E algumas perguntas que me fazem no objetivo de estudar direito aeronáutico e responsabilidade, algumas situações que me apresentaram. Então vamos lá? Calazans, algumas aeronaves decolando de locais públicos, rodovias e praias. Né? Essa aqui eu não acreditei. Eu não acreditei. Quando eu falo não acreditei, a pessoa que falou garantiu, né, que está acontecendo. Abastecimento em posto de gasolina normal. Então, uma determinada aeronave, autogiro, girocóptero, ultraleve, seja lá o que for,
circula dentro da cidade, via pública, vai no posto de gasolina, posto de gasolina normal, posto de gasolina para carro, abastece o carro, depois sai e decola de uma rodovia, né? Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Isso aqui não dá para acreditar. Tá, mas vamos lá. Lançamento de paraquedista. Então, eu não sou paraquedista, né? Mas eu sei que para ser lançado paraquedista existem alguns critérios. Há algumas aeronaves ultraleves e outras aeronaves do tipo semelhante que estão fazendo lançamento de paraquedistas. Aí eu faço uma pergunta. O professor Calazans não acusa. O professor Calazans pergunta: esses lançamentos estão seguindo critérios da ANAC? O piloto e a aeronave são certificados, homologadas para esse tipo de lançamento? Existem, eu vou fazer uma outra pergunta anterior, existem alguns regulamentos, regras preconizadas pelas autoridades aeronáuticas, DCE ou ANAC, que regulamenta esse tipo de atividade? Os pilotos são homologados para isso? Então, eu faço essas perguntas. Agora, decolar de praia ou pouso, decolagens e pouso em praias com pessoas, inclusive entre os banhistas, é verdade que isso está acontecendo mesmo? Se isto estiver acontecendo, tudo isto se enquadra em violações graves do direito aeronáutico, do direito penal, e fazendo uma análise, como psicanalista, a gente não tem a menor dúvida que trata-se de psicopatia aeronáutica, e eu vou explicar já já o que é psicopatia. A aeronave abastecendo num posto de gasolina comum. Eu não posso acreditar. E depois do abastecimento, entra na via pública, avenida, estrada, rodovia, e decola e circula dentro da cidade, nas ruas. Eu não posso acreditar que isso seja verdade, né? Acho que o psicopata aqui na história sou eu. Mas vamos lá, tá? Aí o violador, eu ia falar de infrator, é homenageado. Alguém me diz que um destes homenageados tem até mesmo sido homenageado por autoridades aeronáuticas. Aí eu só não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Então, eu não posso acreditar que uma pessoa que viola, que faz um voo com uma aeronave experimental, que corta o motor durante o voo, faz lançamento de paraquedista, pousa em locais irregulares, possa estar homenageado pela comunidade aeronáutica, ou melhor, comunidade não, pela autoridade aeronáutica. Então, eu não acredito que isso seja verdade. Então, vamos supor que o professor Calazans seja um violador. Então, o professor Calazans é piloto de alto giro, ou o salto de helicóptero, de girocóptero, alto giro, né? Eu pouso em local irregular, decolo de praias, pouso em avenidas, faço toda a lambança possível, né? Eu até faço um comentário que eu fui membro da Força Aérea Brasileira, e na Força Aérea Brasileira tem um esquadrão de voo, demonstração aérea, que é da Esquadrilha da Fumaça, que eu tenho o maior respeito por esse esquadrão. Se tem uma coisa que me salta aos olhos, que me traz orgulho como membro da Força Aérea Brasileira, é conhecer o esquadrão de demonstração aérea. Inclusive estive lá em Pirassununga, tive a oportunidade de participar de briefings, de treinamentos deles, não de treinamento prático, mas do briefing. Participei, visitei o hangar, passei ali alguns dias, visitei ali o pessoal da manutenção, e eu fiquei positivamente surpreendido com tudo aquilo que eu vi em termos de segurança, seriedade, cumprimento de regras, uma coisa se não é perfeita, com certeza é de excelência. Agora imagine o professor Calazans e violador, né?
o EUEDA, né, fizesse uma homenagem ao professor Calazans ou vinculasse a imagem do professor Calazans à imagem da Esquadrilha de Fumaça. Não teria sentido, é totalmente absurdo isso. Então, o professor Calazans, violador, coloco vídeos dos meus voos irregulares, né, e colocando em risco a minha vida. Eu sempre falo, né, a vida dos violadores pouco importa. Se eles não estão dando valor às próprias vidas, quem que vai dar? Eles têm mais é que morrer com o acidente que eles provocam. O problema não são eles. Eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com as pessoas que eles podem matar. Então imagine o professor Calazans, violador, sendo homenageado pela Esquadrilha da Fumaça. Isso é impossível. É totalmente incoerência. Totalmente incoerente. Jamais haveria essa correlação de um violador equiparado, tendo a sua imagem ligada a uma das instituições mais sérias, excelentes, brilhantes do país. Só estou dando aqui um exemplo. Tá? Mas se for verdade, no caso aqui, não só citei a Esquadrilha da Fumaça, para fazer uma relação do que nós temos de mais bonito e seguro de aviação, fazendo um contraponto, um contraste com o professor Calazans totalmente irregular. Isso não cabe. Então, se é verdade que existe um violador sendo homenageado por autoridades militares ou autoridades civis aeronáuticas, nós precisamos fazer uma pergunta. Inclusive, eu vou fazer a pergunta. Primeiro, é verdade que fulano de tal, tendo apresentado essas condutas, está sendo homenageado por vocês? Caso seja verdade, que eu não acredito, quais são os critérios? Tá? Eu me lembro que participei de muitas formaturas em que pessoas da aviação civil foram homenageadas por relevantes serviços prestados à aviação. Bonito, tá? Esses violadores não prestam serviços nenhum. Prestam desserviços. Mas eu acredito que não seja verdade. Isso aí é a conversa para outro momento. Não é verdade, não. Isso não é verdade. Então, e aí, Calazans? Punição ou conscientização? Né? Eu estava comentando, batendo um papo em vários grupos, né? E alguém perguntando, Calazans, a punição não. Então vamos lá. Muito cuidado com essas palavras. Se eu entender, pera um pouquinho, se você entender que a punição é o único meio de nós arrumarmos essa casa, então nós estamos com um problema sério na aviação geral, nessa modalidade de aviação. Vou repetir. Se a punição for a única maneira de arrumar a casa, de evitar de eliminar esses infratores, nós estamos com sérios problemas dentro da aviação. Eu entendo que a conscientização seria melhor. Mas, em se tratando de punição aeronáutica, nós temos aí várias punições na esfera do DSEA e na esfera da ANAC. Né? Então, na esfera do DSEA, foi feito o lançamento de paraquedista. Esse lançamento de paraquedista, ele foi em local controlado ou não controlado? Houve NOTAM, ou seja, os responsáveis pelo lançamento do paraquedista, o piloto ou até mesmo o próprio paraquedista, ele teve esse cuidado de se formar em relação às regras do DSEA, né? E da ANAC, a aeronave e pilotos estavam homologados, certificados para esse tipo de operação? Existe esse tipo de certificação? Tá? Então, se nós tratarmos, eu entendo que a punição é um caminho, mas não é o melhor caminho, tá? Não é o melhor caminho, mas nós vamos caminhar. Tá? Então, nós temos também a punição judicial. Tá? Calazans, as autoridades aeronáuticas não estão tomando as devidas providências. São palavras que eu ouvi. Olha, se o camarada estar circulando em via pública, na praia, rodovia, abastecendo carro, uma aeronave, não pode circular nesses locais. Então chama a polícia. Calazans, mas a polícia não é autoridade. Não, a polícia não é autoridade aeronáutica, mas as pessoas estão correndo risco. Periglitação da vida. Pessoas estão sendo colocadas em risco. Então você pode chamar a polícia, o judiciário, o Ministério Público. Eu só queria dizer uma coisa. Esses violadores que estão constantemente cometendo essas infrações, preste atenção aqui,
eu não sei, né, até que ponto vocês estão evoluindo ou até que ponto vocês vão chegar. Mas essa turma aqui vai atrás de vocês. Tá? Não sei se é verdade, quando pego o professor Calazans, né? Não sei se é verdade, mas, sendo verdade, outro dia alguém falou, Calazans, como é que a autoridade aeronáutica da ANAC vai fiscalizar uma operação irregular lá no sertão, lá no norte, nordeste, sertão do Nordeste, ou lá no norte, ou um local muito, talvez, às vezes muito inacessível. Tá? Não há necessidade. Não é somente as autoridades aeronáuticas que podem agir. Essas autoridades também podem agir. Eu vou dar um recadinho para vocês aqui. O professor Calazans é professor. Não sou polícia, não sou advogado, não sou delegado, nem promotor, nem juiz. Mas essa turma aqui vai pegar vocês. Questão de tempo. Vamos lá? Punição ou conscientização? Repito, eu preciso bater nessa tecla, eu não acredito que esses violadores estão cometendo essas violações e não haja uma conscientização. Não acredito que tenha que haver uma punição, ou das autoridades judiciais ou das autoridades aeronáuticas. Repito, se para que haja segurança tem que haver punição ou ameaça de punição, acabou a aviação. Porque a conscientização, a mentalidade de segurança de voo já foi para o espaço. Então a conscientização é melhor. Às vezes, um piloto pode até fazer uma operação por ignorância. De repente ele desconhece algumas regras, pode ser. Mas nós não estamos falando desse caso, embora se houver um caso de ignorância, nós precisamos também trabalhar na formação desses aeronautas. Tá? Pode acontecer. Mas nós estamos falando, enfatizando mais da violação. Ok? Filosofia de segurança de voo. Então, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Quando eu falo de filosofia de segurança de voo, eu não estou me reportando ao CENIPA e nem na filosofia CIPAE. Uma vez eu fiz esse comentário e alguém... Calazans, você está falando mal do CIPAE? Não. Vamos lá, vamos entender. A falsa filosofia de segurança de voo está relacionada a maus profissionais que se valem de uma falsa filosofia, um falso silogismo, que nós chamamos também de falácia, no sentido de que a segurança de voo, que não é o caso das autoridades aeronáuticas, que a segurança de voo, ela não pode punir. Não se pode punir. Calazans, a punição atenta contra a segurança de voo. Dentro de uma filosofia de segurança de voo, nós até entendemos que isso é possível, mas não é o nosso caso aqui. Nós não estamos falando de segurança de voo. Nós estamos falando de violadores. Nós estamos falando de insegurança de voo. Então, quem acredita que não se pode punir, que isso é muito pregado no meio da comunidade aeronáutica, nós podemos até falar isso dentro da segurança de voo. Onde há violação, não existe segurança de voo. Tá? Mas, muito cuidado. Não se pode punir, mas pode matar, mas pode morrer. Nós tivemos algumas localidades no Brasil, nós estamos gravando aqui agora em dezembro, né? Hoje é dia 10 de dezembro, nós tivemos aqui no Brasil uma localidade, uma região, que em uma semana nós tivemos nós tivemos 3 acidentes em uma semana, 3 acidentes. Então, não pode punir, mas as violações, as infrações estão matando, e os pilotos estão morrendo. A punição, o piloto, ele está trabalhando de uma forma totalmente contraditória, que ele não quer ser punido e acha que a punição atua contra a segurança. Não estão falando de segurança, insegurança, mas ele não pode ser punido, mas ele morre. Olha que coisa mais psicopata. Não pode punir, mas pode matar, mas pode morrer. Repito, enquanto o infrator, o violador, está morrendo, é um violador a menos, e ele que vai para a eternidade com quem ele quiser. Não estou nem aí com ele. Se ele não tem preocupação com a própria vida, não é o professor Calazans que vai tomar conta da vida dele. Contudo, não é ele morrer,
Um a menos. É ele matar as outras pessoas. Atropelar alguém na praia, matar Outro dia alguém falava assim, não, aquelas vezes, mas avião experimental é por conta e risco. É por conta e risco? Cuidado com isso, tá? Porque às vezes o piloto, ele conhece os seus riscos. E se ele voar na aviação geral, obedecendo as regras preconizadas pelo DSEA e pela ANAC, não vai ter problemas. O problema é com o passageiro que ele leva, que ele não sabe. Quando eu estou numa aeronave experimental e desligo o motor em voo e faço um pouso sem motor, eu pergunto até que ponto esse passageiro, que é um convidado, que é um parente, uma criança, sabe dos riscos. Sabe se aquilo está certo ou não. Um girocóptero que faz o lançamento de paraquedista. Até que ponto as pessoas que estão lá embaixo estão seguras ou não. É esse ponto. Então, quando ele estiver morrendo, quanto mais morrerem, melhor. Menos violadores. Então, não estamos nem um pouco preocupados com eles. A preocupação é com a segurança de voo e, infelizmente, são poucas pessoas que estão manchando uma classe. Eu conheço aí pilotos da aviação experimental, aerodesportiva e todas essas outras classificações, que são pessoas maravilhosas, profissionais de alto gabarito, estão sendo manchados. Como a aviação experimental é insegura. Não é. O que é inseguro não é o avião, não é o equipamento. O que é inseguro é a operação. Aí depois vem aquele papo, quando um sai da rota, todos sentem. Olha, morreu fulano de tal. Tem que sentir agora, quando ele está voando, pousando, decolando na praia, lançando o paraquedista, fazendo voo abaixo dos mínimos. É agora que, depois que morreu, um sai e fica quieto, chorando e curtindo. Isso aí, para mim, é hipocrisia, porque muitos casos, é claro, que nós temos que ter todos os respeitos, todo o respeito com aeronautas que morrem, alguns sim sofrem acidentes. Eu não estou me referindo a esses homens, a esses profissionais que são profissionais, não a eles que eu estou me referindo. Quando morrem pilotos por acidente, nós temos todo o respeito por ele e pela família. Nós não estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando dos violadores. Aquele que voa com equipamento e deficiência em termos de manutenção. Voa abaixo dos mínimos meteorológicos. O item no-go e outras aberrações. Esses não têm o meu respeito. Pode ter o seu, não sei. Tá? Erro e violação, muito cuidado. Nós estamos falando de violação, mas sem entrar em detalhes de direito aeronáutico. No direito brasileiro, aeronáutico e penal, o erro também é punido, tá, pessoal? Dentro da segurança e voo, outra filosofia que nós respeitamos. Mas dentro do direito, o erro também é punível. Só que eu queria dizer o seguinte, a degradação de algumas pessoas da comunidade aeronáutica está tão degradante que eles já estão aceitando a violação. Não, Cláudio, não é bem assim, a violação, você também erra. Não. Errar é uma coisa. Nós tivemos alguns casos que foram comunicados aí, espalhados, divulgados pela mídia, de grave violação. E as pessoas, não é bem assim, Cláudio, você também erra, temos que perdoar, não podemos punir. Ou seja, a psicopatia chegou a tal nível que o erro que era admitido por alguns profissionais, já avançou e estão aceitando violação. Vamos aguardar, vamos esconder. Olha, tá complicado isso aí, tá? E aí nós perguntamos qual o legado que nós deixamos. Qual o legado? Eu me lembro, eu não sou um historiador da aviação, mas eu li alguma coisa sobre a Esquadrilha da Fumaça, que a Esquadrilha da Fumaça tem o T-6, o Coronel Braga, toda aquela história linda, maravilhosa que nós conhecemos. A finalidade, no início, uma das finalidades, é deixar um legado para os cadetes de segurança, de excelência, de perícia. Então, nós temos aí uma história por trás da Esquadrilha de Fumaça, estou aqui resumindo, linda, maravilhosa, deixando um legado. Então, quando você vê a esquadrilha voando, aqueles 7 aviões, aí você vê a a excelência, a perícia, o adestramento, aquilo traz um impacto positivo, principalmente para os cadetes que voam e para toda a comunidade aeronáutica e a comunidade e sociedade em geral. Tá? Porque deixou um legado de beleza, a própria Embraer está por trás disso, que é fabricante de aeronave. Então, tem uma lição, tem uma história de vida. E esses violadores, que legado estão deixando?
Há quem diga que eu acho que eles são até burros, porque eles estão filmando e quando filmam e colocam nas redes sociais, eles estão produzindo provas contra si mesmo. Isso já é até burrice. Ou talvez a segurança da impunidade. Eu não sei se é burrice ou se estão firmes que não haverá punição, ou haverá punição, que a punição é tão ínfima que compensa viver na irregularidade. Precisa fazer um estudo psicológico disso aí. Não há punição, então a punição, uma multa aqui, uma multa lá, compensa cometer irregularidade. Mas, para mim, a preocupação maior é o legado. Os novos pilotos, as novas gerações, os pilotos alunos. Então, nós temos no Brasil, na aviação geral, um acidente a cada 2 dias. E as coisas estão complicando. Os índices estão aumentando cada vez mais. Aí eu faço uma pergunta. Esse resultado está ligado ao legado que estes irresponsáveis estão deixando? Está aí uma pergunta que o professor Calazans está fazendo. Então, o que é psicopatia aeronáutica? Eu vou explicar um pouquinho sobre psicopatia, mas muito rapidamente. Então, muito cuidado. O psicopata não é necessariamente um criminoso, não é um serial killer, não é um assassino em série. Então, muito cuidado com isso. Há pessoas que entendem que o professor Calazans é ofensivo porque ele fala que o psicopata, quando chama o piloto, primeiro que eu não chamo os pilotos psicopatas, são os violadores. Se você se ofendeu, é porque ou você não entende esse conceito de psicopatia, ou você se enquadra nele. Porque os pilotos normais, profissionais, seguros, não ficam nem um pouco ofendidos. Nem um pouco ofendidos quando eu chamo alguns de psicopatas. Tá? Mas, sem entrar em detalhes aqui da profundidade do que é psicopata, vamos ver alguns traços, né, sinais do psicopata. Tá? Para entender melhor a psicopatia, eu recomendo esses 2 profissionais, há vários outros, né? Ana Beatriz Barbosa, tá? E o Guido Palomba. Esses 2, para mim, são referências a mais, né? Lembrando que ela não fala sobre psicopatia aeronáutica, mas Mentes Perigosas, Ana Beatriz Barbosa, ela deixa bem claro que é isso, então fica aí uma recomendação. Psicopatia aeronáutica. Antes de falar da psicopatia aeronáutica, vamos falar sobre psicopatia. Tá? Então, quais são os traços? Olha que esses traços não são trazidos da psicopatia aeronáutica. São traços ligados à psicopatia em geral. Eles não obedecem às regras, não aceitam correção, sempre estão certos, não aceitam punição, não se pode punir. Olha só, a falsa filosofia de segurança de voo. Então, se nós analisarmos, tudo isso que nós estamos falando se enquadra ou não se enquadra na conduta dos violadores. Tá? Vai corrigir um desses profissionais. Né? Você não consegue falar. Tá? E achei interessante que conversando, né, com alguns, eles falaram, não, Calazans, há esse cometimento, essas condutas, porque a ANAC não fiscaliza. Pera, eu não posso usar esse argumento. Não vou tirar a responsabilidade da ANAC em termos de fiscalização. Não sou acusador, muito menos defensor da ANAC. Mas a segurança de voo, presta atenção. Eu já vi esse argumento sendo usado várias vezes. A segurança de voo não pode ficar atrelada à fiscalização da ANAC. Se eu sou piloto, com a ANAC fiscalizando ou não, eu tenho que fazer valer as regras de voo. Falar que há muitos acidentes porque não está havendo fiscalização, essa mentalidade, essa concepção está errada. Eu vou dirigir na estrada ou na via pública, vou colocar o cinto, não é porque a CET está me fiscalizando ou a autoridade está me fiscalizando. Eu vou andar dentro da margem de segurança da velocidade máxima permitida, não é porque a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Rodoviária está fiscalizando. Eu vou fazer isso para minha integridade. Então, falar que esses violadores fazem isso e
jogar a culpa na ANAC, se está havendo falta de fiscalização, é um assunto que precisa ser visto e revisto. Mas falar que os violadores encontram respaldo na falta de fiscalização, não podemos aceitar. Regulamentação incompatíveis. Não, Calazans, nós saltamos de paraquedas num ultraleve, nós saltamos num alto giro, porque a regulamentação da ANAC é incompatível. Espera um pouquinho. Se há incompatibilidade, se a regra precisa ser aperfeiçoada, então vamos fazer um trabalho de aperfeiçoamento, um trabalho de estudo, colocar diante das autoridades, e pode ser que alguns regulamentos mudem. Eu acredito nisso. Mas até que ele seja mudado, tem que ser obedecido. E o problema não é nem obedecer, desobedecer, é violar, colocando pessoas em risco. Então, esses aqui são argumentos de psicopatas. Tá? Então, lembra que é o psicopata? Voltando lá, o que é o psicopata? Não obedecem às regras, não aceitam correção, sempre estão certos e não aceitam punição. Tu não consegue falar com eles. Já não consegue falar com o psicopata. Quando nós tratamos assuntos dentro da psicologia, psiquiatria, psicanálise, você vai falar com o psicopata, ele tem argumento para tudo. Ele não se dá por corrigido. Tá? Eu vi ontem a Beatriz, né, a Ana Beatriz, falando alguns traços do psicopata, e ela fala, não tem eles, né, ausência de culpa, ausência de remorso. Não tem culpa, não tem remorso, não tem sentimento, não tem emoção, morreu, não morreu, eu vou fazer assim, pronto, acabou. E aí, repito, a psicopatia chegou num nível que eles produzem provas contra si mesmo, mesmo sabendo que estão violando. E o pior de tudo, posso ser sincero, a minha preocupação grande também não é só em relação a eles, é de membros da comunidade aeronáutica que apoiam isso. E se falar alguma coisa contra, né, aquele que faz uma observação, uma crítica, esse é cancelado e este maldito é preservado. Tá? Então, psicopatia aeronáutica. Nós estamos aqui caminhando, né, para o final. A finalidade aqui não é acusar ninguém e nem punir ninguém, porque não estou nem aí com a punição. Mas é conscientização. Então, aquela pergunta que nós fazemos: punição ou conscientização? A punição é prevista, mas não é o melhor caminho. A conscientização, a valorização, a mentalidade dentro da comunidade aeronáutica, dentro da aviação, é que precisa ser mudada. Ok? E vocês, violadores, vou dar um recado aqui para vocês. Não é o professor Calazans. O professor Calazans não é juiz, não é promotor, não é advogado, não é nada. A imprensa, o Ministério Público, Polícia Federal vai pegar vocês. Então, se vocês acham e se sentem tranquilos, buscando um respaldo numa impunidade, né, produzindo produtos, vídeos, né, sendo ingênuos, ingênuo não, vou chamar burro mesmo, ou seguros de algum relacionamento, não sei com quem, que garanta impunidade, isso vai acabar. Não é o professor Calazans que vai fazer isso. O professor Calazans é professor. O professor Calazans dá aula, faz palestra, podcast, escreve livros, escreve artigos. O professor Calazans não quer poder investigativo nenhum, poder acusatório nenhum. Tá? Isso não vai partir do professor Calazans, mas vocês serão pegos. É um alerta, pague para ver. Tá? E isso não virá do professor Calazans. O professor Calazans está aqui produzindo um vídeo, né? Repito, muitos vídeos de seguranças, muitos vídeos relacionados a regras, regulamentos. Não é o caráter punitivo do professor Calazans, mesmo porque não tem autoridade nenhuma para isto, mas isso vai acontecer no Brasil. Eu acredito que para estas pessoas a segurança de voo não está mais na comunidade aeronáutica. Para estas pessoas, para esses violadores, a segurança de voo está nas mãos do judiciário, mas não do sistema de segurança de voo. É a minha opinião. Ok?
Faço o convite aqui para que você conheça o grupo do Zap do professor Calazans. Basta escanear e você vai ser convidado a participar do nosso produto, do nosso canal, melhor, do nosso grupo, onde você vai receber vários vídeos, tá bom? Sobre esse e muitos outros temas relacionados à aviação, inclusive alguns cursos gratuitos que o professor Calazans fornece. Tá? Também pelo e-mail calazans.daniel@gmail.com ou nosso telefone que é Zap 11 98693 6733. Nosso canal do YouTube também, eu peço para que você se inscreva e ative o sininho para receber vários outros vídeos sobre este e outros temas correlatos. Conheça o site do professor Calazans e os nossos vários cursos sobre testical, fraseologia, perícia aeronáutica, direito aeronáutico e muito mais. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Voar, subir. Parece brincadeira, né? E pecar. Impecável.